Ei, acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, que hoje é dia de literatura por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre livros, sobre escrita de mulheres, escrita de pessoas da pele preta, escritas brasileiras. Para nosso café da manhã, é muito chique, a gente tem a satisfação, o prazer de receber Cidinha da Silva, uma das escritas mais potentes do Brasil contemporâneo. Ei, Cidinha, bem-vinda. Ei, Adi, bom dia para você e para todo mundo. É uma satisfação enorme tê-la aqui com a gente, Cidinha. Nós temos falado muito de livros aqui, e você é uma pessoa que, ao mesmo tempo que produz e produz é, coisas muito interessantes. Você também reflete muito sobre o fazer da literatura, o espaço que a literatura tem, né? Como é que é isso? Uma coisa está junto com a outra, quer dizer, o exercício de produzir imagens pela escrita também está junto com essa coisa de definir o espaço que a escrita pode e deve ter na sociedade? Para mim, sim, a análise caminha junto, né? Porque aí a gente faz autocrítica também, né? Você revê aquilo que você está fazendo e para rever o que a gente está fazendo, acho que é muito importante conhecer os colegas, né? Conhecer o que a contemporaneidade está produzindo, né? Acho que isso é importante. Então, para mim, sim, as coisas caminham juntas. E como é que, quando que você percebeu essa coisa da literatura? Quando eu falo essa coisa assim, como você entendeu que a literatura era a sua forma de expressão maior, assim? Olha, o desejo é antigo, né? Vem desde a infância, o início da adolescência, um desejo de ser escritora, né? Mas aí a vida foi tomando outro curso, as referências artísticas que eu tinha, onde eu vivia, né? Eu vivia em Contagem, aí no, na cidade de Contagem, em torno de Belo Horizonte e tal. E as referências que eu tinha, as referências negras, eram muito. Era uma moçada que trabalhava com arte, com literatura especificamente, e vivia em condições muito precárias, né? Aquele negócio de não ter dinheiro para pegar ônibus, esse tipo de coisa. Aí eu pensava, mas será que ser artista é isso? Ser escritor é isso? Eu não quero isso. Então fui fazer universidade, né? Fui me profissionalizar e ganhar vida. Aí vim para São Paulo, fiquei. Estou aqui há muitos anos, né? Estou aqui há mais de 3 décadas e fiquei por muito tempo trabalhando, escrevendo as coisas no entorno daquilo que eu fazia. Eu trabalhei por muitos anos no Guelé Instituto da Mulher Negra, na fase de consolidação da instituição, nos 15 primeiros anos, né? E quando eu saí de Gueledés em 2004, eu retomei a leitura de uma forma muito próxima à que eu havia experimentado na adolescência, né? Só que mais madura, já em meados dos 30 anos, né? E crítica e tal. E voltei a escrever nesse período. E em 2006, eu publiquei o meu primeiro livro, que é um livro de crônicas que se chama Cada Tridente em Seu Lugar. Nos dois primeiros livros, esse e o outro, que se chama Você Me Deixe Vivo, Vou Bater Meu Tambor, que é também um livro de crônicas, eu estava ainda tateando muito, eu achava que era simplesmente uma forma, digamos, mais criativa, mais solta de fazer aquilo que eu fazia, que era o ativismo político e tal.
E no terceiro livro, que é uma novela, Os Nove Pentes da África, foi ali que eu consegui me entender como escritora, porque o texto me fez perguntas e exigências que os livros anteriores não tinham feito, e que, para respondê-las, eu me via obrigada a escrever melhor e exercitar a criatividade e outras formas de dizer, não é? Que buscassem uma poética mais do que um discurso artivista, que foi o que marcou os dois primeiros livros. Então foi uma resposta um pouco extensa, mas que traça esse percurso. Bacana demais ouvir você falar. Quando eu faço essa provocação, porque eu acho muito bonito assim quando o artista fala dele mesmo assim desse lugar assim meio de surpresa, né? Fala, como é que foi que tudo começou? Mas eu vejo que essa busca, ela acompanha, né, o seu trabalho. Eu não li o seu último livro, e a gente vai falar dele agora um pouco, mas o título dele me instiga a continuar nessa questão. Assim, né, tecnologias ancestrais de produção de infinitos. Linda capa aí, olha. E aí ele me remeteu a uma coisa, eu sei que é um livro de crônicas, acho que a crônica me parece é uma das formas mais difíceis da literatura, pela necessidade da concisão e dessa captura rápida que precisa ser feita do leitor, né, para a trama. Mas eu, pelo título, é uma dúvida que eu tenho, gostaria de dividir com você, e você fala se tem a ver com o seu livro ou não, que é quando a gente fala de ancestralidade, a gente nos remete logo, vamos para a África, vamos para uma África imaginária, ou para um Brasil profundo, que também é muitas vezes, ou na maioria das vezes, um imaginário né, e que o mundo hoje contemporâneo já nos diz assim, olha, já nos dizia há mais tempo, mas nos diz hoje com mais insistência, África são muitas, Brasil são muitos, aliás, nós somos muitos, né, mas ao mesmo tempo para resgatar né, e recuperar alguns espaços, invoca essa imagem, né, ancestral de uma África, de uma ancestralidade imaginária. Tem a ver com isso, não? Olha, no meu caso, não, né? Quando eu falo de ancestralidade aqui, de tecnologias ancestrais, eu estou falando daquilo tudo que nos trouxe até aqui, ou seja, que está junto conosco. Não nos trouxe e nos deixou, voltou, né? Não, veio com a gente e está aqui. E é por isso que a gente está aqui também. É por isso que a gente conseguiu chegar, né? Eu fui recentemente a Angola e foi a minha segunda vez no continente africano e a primeira vez em Angola, não é? E chegar a Luanda foi como chegar em casa. Era a sensação que eu tinha antes e foi a sensação que se materializou. Eu ficava reconhecendo meus parentes, né? Olha a bisa, olha o avô fulano, a avó ciclana, olha o tio, olha o primo, né? Naquelas etnias todas que eu via ali no aeroporto, eu reconhecia a minha gente, né? Eu me reconhecia, eu via de onde eu vim, né? Eu sentia de onde eu vim. E o que eu chamo, né, de tecnologias ancestrais é isso tudo que a gente foi construindo e que nos permitiu sobreviver a despeito da opressão, né? A gente é um povo que canta, dança, que faz festa, né? Que se alimenta fazendo festa, e a gente já fazia isso no período da escravização. E isso nos permitiu sobreviver ao horror,
né? Ao horror, à tortura. E a gente aprendeu uma série de coisas. As pessoas, às vezes, que hoje tem um certo modismo também, né? Para se falar em ancestralidade. Está virando uma coisa pop, uma commodity, né? Tem uma história assim em torno, é como que uma ancestralidade fast food, né? Um negócio assim que as pessoas estão consumindo como um elemento pop, né? Mais um elemento pop. Mas é algo muito sério, né? É algo muito sério e, e as pessoas têm, às vezes, imaginam que a gente vá dar e esperam que a gente dê receitas, né? E eu sempre aconselho que elas procurem as autoridades que podem dar essas receitas, essas instruções, que são os babalorixás, as ialorixás, as renadeiras, as benzedeiras. Esse pessoal tem autoridade. Mas dá para a gente pegar uma. Eu tenho usado muito uma imagem que é: se uma dessas autoridades te receita um banho com uma determinada folha, com uma determinada finalidade, né? E tem um jeito de você tomar esse banho, tem horários para você tomar esse banho, tem uma forma de preparar. Isso é uma das tecnologias ancestrais. A partir do momento que você toma o banho, o seu corpo está pronto para produzir infinitos, Tá lindo isso. não é? E aí Lindo. com a é você em interação com essa tecnologia, é você potencializando o caminho que essa tecnologia abriu. Lindo essa imagem que você criou, acho que é emblemática e alvissareira, no sentido de que é uma coisa que a gente pode buscar sempre, que é possível, né? Tomar um banho e recomeçar, ou iniciar, ou retomar uma caminhada. E, e tomara que isso tenha um eco maior. Nesse momento, nós estamos numa espécie de. Não sei se a palavra certa é essa, mas um espalhamento ou uma maior observação sobre mulheres negras escrevendo, ou a produção dessas mulheres negras é, é, e não só por ocupando, vamos dizer assim, o espaço de cota, mas trazendo imagens, proposições e, enfim, e inflexões sobre muito importantes sobre o mundo de um modo geral, todas as questões, sobre as questões identitárias, que hoje é uma pauta cheia de controvérsias, né? E você acha que tá melhor assim? Você acha que hoje, por exemplo, a sua escrita está chegando mais fácil nas pessoas? Rapaz, não sei se mais fácil. Alvissareira é uma palavra que eu gosto muito, uso bastante. Sabe que é uma palavra antiga, né, Adi? A gente é mais antigo. E Não era para você falar isso. é uma palavra antiga e pouco utilizada, e acho tão bonita, é sonora e tão plena de significados, né? Eu acho que esse quadro que você pintou, ele é alvissareiro, mas eu não sei se de fato as coisas estão tão positivas assim. Eu acho que a gente ainda está no lugar da cota, não é? É, a gente ainda é chamada. Essa semana mesmo eu estava fazendo um trabalho numa escola que me chamou para fazer uma conversa lá com um grupo de professores e familiares. E o pessoal da direção insistia em falar em tudo que tem feito, que faz questão de convidar escritoras negras, não sei o quê, não sei o quê. Eu pensava comigo, que ótimo para vocês. Acho isso legal, né? Mas é um falar que te pede respaldo, né? Que pede que você elogie, que pede que você. Eu não vou, bicho. Acho muito legal para vocês, que vocês me convidem, que convidem outras escritoras negras, né? Mas eu não vou vir aqui fazer meu trabalho, vou fazer
E é isso. E pronto. E é só isso. Só isso mesmo, sim. né? É, então, eu acho que a gente ainda está, sim, nesse espaço, e a gente tem nesse espaço da cota. Outro dia eu lia o Paulo Lins falando sobre isso na orelha de um livro, e ele se dizendo a cota de escritor negro nos eventos literários. E eu pensava comigo, se Paulo Lins ainda ocupa esse lugar da cota, imagine a gente que está num lugar de mortal, mas vindo ainda, né? E me parece, Adira, assim, que um grande desafio que a gente tem é sair, quando se fala, né, de escritoras negras, e eu tenho advogado muito em relação a isso, é sair do lugar de bloco monolítico, mulher negra que escreve, mulher negra escritora. Nós somos muito diferentes, muito diferentes. E nossa literatura precisa ser lida em sua singularidade, como se faz com qualquer outro escritor ou escritora, né? Então, acho que esse desafio ainda é enorme, a gente ainda está na, todo mundo sob o guarda-chuva, né? Escritora negra, e acho que a gente precisa se diferenciar, se singularizar, né? Ser lida nessa chave da singularidade, que é o que acontece com todos os artistas, a não ser que a gente queira se filiar a grupos, a blocos, a conjuntos e ter essa identidade mais coletiva. Não sendo isso, a gente precisa ler o artista na sua singularidade. Eu não conhecia a Pauline Cisgiane. Aí ela ganhou um prêmio, né, o Camões. E eu fiquei morrendo de medo de ler e ser só esse lugar, o reconhecimento de uma escritora lá no seu lugar de né, no canto dela, o negra. E aí é surpreendente, né? Eu achei assim, quando eu fui ler, eu fui. Mas eu que sou uma pessoa que estou envolvido com isso, interessado com isso. Eu só cheguei até ela, minha primeira aproximação à obra dela foi porque era uma escritora negra, ganhou o maior prêmio da língua portuguesa, né? Sim, mas veja, eu conheci, Paulina é uma escritora definitiva na minha vida, né? Uhum. Quando eu li Paulina em 2005, eu li o Niket, uma história de poligamia, e li e disse, é isso que eu quero escrever. Então, quando eu li o Niket, eu tive essa sensação, assim, de alumbramento, né? E aí fiquei perseguindo a Paulina. Eu tinha amigas que falavam da Paulina desde os anos 90, mas eu não tinha lido ainda. Eu li só em 2005. E aí eu perseguia a Paulina quando ela vinha ao Brasil e não conseguia, nunca dava certo. Ela vinha a São Paulo e não estava em São Paulo. Eu chegava em Belo Horizonte e ela tinha acabado de sair. Daí eu consegui vê-la numa Bienal do Livro em Brasília, que deve ter sido em 2014. E em 2017, aí fui cumprimentar a Paulina, fiz aquela coisa chata, né? Dei livro para ela, não sei o quê. E em 2017, aí eu tive chance de conversar com a Paulina. Foi em Cachoeira, na Bahia. E a Paulina estava muito chateada, porque os livros dela não estavam lá para serem vendidos, não estavam lá à disposição das pessoas. Inclusive, esse livro, o Niket, Uma História de Poligamia, que é publicado por uma das maiores editoras brasileiras. Não é? Isso mostra, Adir, isso foi outro dia, foi em 2017. Agora, provavelmente não aconteceria porque ela ganhou o Camões, mas ela estava numa editora que é uma das maiores do Brasil, e Sim. o livro dela simplesmente, ela é uma convidada internacional. E eu tive chance de conversar com ela porque eu achei que ela estava abandonada. Ela estava sentada, abandonada, num lugar lá esperando para ser entrevistada.
Eu também, e aí me aproximei, fiquei assim, conversando, vendo se não estava incomodando, aí ela falou, por que você não senta? Opa, se ela convidou para sentar, eu vou sentar. Aí sentei, chamei para tomar um suco, aí ela disse, mas está quase na hora do almoço. Eu disse, então vamos almoçar. E aí eu levei para comer uma maniçoba, que ela queria comer maniçoba lá em Cachoeira, né, na Bahia. Mas é isso, essa grande escritora, uma presença internacional numa feira do livro, numa cidade importante na Bahia, e simplesmente não havia os livros dessa escritora não estavam lá disponíveis para o público. Isso mostra ainda o tipo de lugar que a gente ocupa. Eu li, pode ser que eu tenha me enganado, numa resenha sobre o seu livro, que é uma produção da pandemia, por exemplo, uma produção que acompanha a pandemia. É isso mesmo? Qual que foi como é que você viveu esse momento tão especial que nós compartilhamos? Nós nem estamos, né? A pandemia não acabou. Na realidade, assim, a primeira parte do livro, que é o Carcará, o livro é dividido em três partes que têm nomes de pássaros: Carcará, João de Barro e Bem-te-vi. E no Carcará, que é a parte mais dura do livro, né, tem vários textos aqui que foram escritos durante a pandemia e que refletem sobre a pandemia, né? Então, é nessa primeira parte do livro. Como eu vivi, a expressão que eu mais usei durante o período todo, principalmente nos momentos mais duros, era não me queixo de nada. E eu não me queixava porque eu consegui trabalhar, então não passei dificuldades por falta de trabalho, por conseguinte, por falta de dinheiro, né? Consegui manter a saúde e consegui estar numa posição de apoiar pessoas próximas e não tão próximas também, que precisavam, né? Então, acho que estar nesse lugar garantiu a minha saúde emocional, né? O fato de não precisar de ajuda por ter ficado sem trabalho, como eu vi acontecer com várias pessoas próximas, que eu pude compor os grupos que apoiaram essas pessoas que precisaram, né, Uhum. de apoio durante a pandemia. E recentemente eu senti algo que eu chamei de uma rebordosa da pandemia no início desse ano, que foi uma coisa de um cansaço atípico, de uma lentidão com as coisas também, com a realização das coisas. Ainda sinto isso, né? Um ritmo que ficou mais lento, né? As coisas ficaram mais morosas e as coisas que não são tão agradáveis, ainda mais difíceis de fazer, mais difíceis de concluir. Então, é isso que eu percebo, assim, de diferença, né, e de rescaldo, né, desse período. Eu não tive Covid, que eu saiba, posso ter tido, transmitido, não ter manifestado sintomas, né? Não manifestei. Isso também foi um alívio, porque eu tinha bastante pavor, né, da Covid e dessa coisa do desconhecido, né? E sempre me assustou muito a forma como muita gente se descuidou totalmente, né? Não levou a sério. Eu levei muito a sério e me sinto bem feliz de não ter tido, né? Pelo menos que eu tenha manifestado sintomas, que eu tenha sabido, né, que tive. As outras duas partes, o é, João de Barro,
ele reúne um conjunto de textos que tratam do labor intelectual e artístico, né? Numa mímese com o próprio pássaro, né? Esse pássaro que é um pássaro pedreiro, é um pássaro construtor, né? O João de Barro. E o Bem-te-vi, é, a parte final do livro, reúne textos que são os textos da leveza, da fruição, do humor, da ironia também. Então, tem momentos muito distintos no livro. Você sempre nos surpreende ao leitor com tiradas humoradas, vou dizer assim, né? Ou com, às vezes muito um pouco ácidas, mas você busca o humor ou o humor ele vem assim, é a forma de você vê o humor no mundo. Assim. Eu vejo, eu vejo. Eu sou uma pessoa que acorda bem-humorada, é muito raro que eu acorde de mau humor, a não ser que alguma coisa me descontente, assim, mas o estado normal é um estado de, de perceber no mundo as coisas engraçadas que tem, e em mim também, e no meu jeito de lidar com as coisas, né? É muito comum estar conversando com amigos, falar coisas, as pessoas darem gargalhadas. Acho que eu não me daria bem se eu seguisse essa carreira aí de escrever texto de humor. Você sabe que eu sou um ator à disposição, né? Igual tinha o Paulinho, boca de cantor dos Novos Baianos, assim, é o Adir, boca de ator. Ele encontra um escritor, escreve um texto para mim. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Saudade é um trem que dói demais. Eu não sinto. Evito sentir. É mais fácil imitar Paulinho da Viola e dizer que não sinto saudade porque o vivido está em mim, mora em mim. É verdade. Tudo que vivi é meu. É matéria constitutiva da minha humanidade. Mas tem muito de mentira. Na real, eu não sinto saudade porque não aguento. Saudade espicaça o peito e é uma dor que nada aplaca. Dor sem remédio, dói demais da conta. Saudade é corte seco no vivido, mesmo que em sonho, aquilo que se queria viver. Porque o tempo não volta, o tempo não para, o tempo só avança. Saudade é trem que corre fora dos trilhos, em desatino, como coração de menino, e apita, apita sem parar. Saudade é porteira sem tramela que bate, bate, toda vez que o vento da lembrança brisa. Você sabe que uma Bacana. vez que eu escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, num texto que eu escrevi para TAG, livros, né, também de Porto Alegre, que um professor, uma vez, um professor da Universidade de Princeton, me perguntou de onde vinha meu humor, né? E eu, no dia anterior, eu contei uma história. A gente é feito de histórias, né? Eu contei uma história que era a seguinte: ele me fez a pergunta num dia, no dia anterior, eu tinha vivido uma situação que era num lugar aqui perto da minha casa, estava indo aos Correios e passei, estava chegando numa rua e tinha um homem negro com uma plaquinha de papelão pedindo alguma coisa para as pessoas no sinal. O sinal abriu, os carros começaram a passar, ele veio para o passeio e mostrou a plaquinha para mim. E na plaquinha, com uma letra muito desenhada, muito bonita, ele estava ali pedindo uma ajuda. E aí ele me cumprimentou, deu boa tarde, eu respondi, eu percebi logo o sotaque dele e perguntei de onde ele era. E aí ele me disse que era de Angola. E conversamos um pouquinho, e aí eu passei a chamá-lo de irmão. Ele estava com uma boina e ele tirou a boina assim um pouquinho, me mostrou e disse: Eu tenho dreads também. E puxou a boina, né, cobriu o cabelo todo, e a gente conversava ali um pouquinho e ele precisava de dinheiro para comprar água.
Ele me contou ali a história dele, e ele precisava de dinheiro para comprar água para vender no sinal. E eu disse a ele: E de quanto você precisa, meu irmão? E ele disse assim: Se eu tivesse R$ 20, eu abriria uma loja. E riu. E nós rimos, né? Debaixo daquele sol, era um sol de meio-dia, assim, e, e nós rimos daquela situação. Aquele homem não tinha, com os R$ 20, ele ia comprar água e provavelmente comprar alguma coisa para comer. Dava para comprar uma quentinha, tem umas quentinhas de 5, de 6, de 7, de 8, né? Ele provavelmente compraria uma quentinha também. E a gente fez aquela troca ali, dei o dinheiro para ele e tal. E, e ele riu, e eu ri também, e eu dizia para o professor: o meu humor vem daí, do mesmo lugar que veio o humor do irmão angolano. Da mesma Angola que eu vim ontem, ele veio hoje. E a gente se encontrou ali, naquela esquina, debaixo do sol, ele pedindo e eu com a condição de ajudá-lo para ele comprar água e para ele comer, né? Bacana. E também dizer a ele, bem-vindo a esse país é seu. Os Ótimo, nossos construíram esse país. Nós construímos esse país. bacana. A gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas queria pegar esse gancho assim, de passado, presente, quer dizer, né, quem chegou antes, quem chegou agora, e uma vertente sua que a gente não falou sobre ela, que é descrever para as pessoas mais jovens, né? Você tem um romance para adolescentes. E você acha como é que é? O nosso povo vai voltar aos livros? Ou ele nunca abandonou os livros? Ou os livros modernos são os celulares e ponto final? Acho que os formatos sempre conviveram, né? Conviveram e um não elimina o outro. Você vê aí, depois dos CDs terem sumido, estão voltando os vinis, não é isso? Hoje todo mundo lança as canções em EPs nas plataformas, né? E os vinis estão voltando, né? As pessoas estão fazendo vinil de novo. Os ledores de texto não substituíram o livro impresso e nenhum outro formato acho que vai substituir, não é? O que as pessoas precisam, eu acho, eu sempre falo isso para pessoas que dizem que não gostam de ler, elas precisam descobrir um livro que as encante, né? Que as fascine. Depois disso, elas conseguem ler e têm prazer em ler. O lance é descobrir o livro certo, né? E essa coisa de escrever para crianças e adolescentes não foi um projeto inicial de carreira, foi algo que aconteceu como resposta a uma demanda familiar, né? Uma sobrinha que tinha 6 anos estava aprendendo a ler, ficava tentando ler meu primeiro livro, e aquilo, ao mesmo tempo que me comovia, me incomodava também, porque não era um livro para ela, as letras eram muito pequenininhas, e eu explicava isso para ela, e ela me dizia: Ah, tá bom, mas quando é que você vai fazer livro para criança? Então, meus livros para criança foram um exercício, uma tentativa de responder a essa pergunta dela, né? As respostas têm dado muito certo. Agora, por exemplo, eu estou em cartaz aqui em São Paulo com uma peça que se chama Os Coloridos, que é uma peça para crianças que eu escrevi, encenada pelos Crespos, pela Companhia Os Crespos. Há 2 semanas, não, a semana passada, eu estava em cartaz com 2 peças, Os Crespos e Kwame, Caminhos para a Identidade, que é a adaptação que o Núcleo Abre Caminhos, que é um grupo de jovens artistas negros, fez para o Kwame.
que é esse romance, né, que você mencionou, e é um musical, né? Então, o Mar de Manu, que é um outro livro para crianças, ganhou o prêmio da APCA, né, Associação Paulista dos Críticos de Artes, de melhor livro infantil de 2021. Então, é algo que eu não planejei, né? Os Nove Pentes da África já tem mais de 230 mil exemplares circulando por aí, integra o PNLD literário, né, que é essa política de formação de acervo mais importante que a gente tem para as escolas e bibliotecas brasileiras. Então, não foi algo intencional, planejado, mas foi algo que deu muito certo, que está dando muito certo. Essa Bacana. E isso se transforma na nossa próxima pauta, já que nosso tempo está terminando aqui. É uma pauta que vou cobrar para a gente fazer de novo, falar disso, do seu trabalho no teatro e na literatura infanto-juvenil. Cidinha da Silva, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, um prazer enorme. Você que chegou aí agora, por favor, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho das notificações, porque é fundamental que a gente eduque esses algoritmos para que quando tiver uma Cidinha da Silva, uma notícia boa aqui na Rádio Guará, você ser notificado e a gente ser mais conhecido. Até a próxima.